Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui trabalhando o PET. O que é o PET? O PET é o Plano de Estudos Tutorados, é um material didático elaborado pela Secretaria Estadual de Educação para esse tempo de pandemia, para esse tempo de estudos remotos. Nós estamos no PET 7, semana 2. A série é o segundo ano do ensino médio. A disciplina é Filosofia. Eu sou o professor Patrick Rocha e esse mesmo está falando com vocês, tá? Eu vou pedir a gentileza de você curtir e se inscrever no meu canal. Tema: Confissões de Santo Agostinho. Sua infância até os 14 anos. Começando com sua infância, Santo Agostinho reflete sobre sua infância pessoal, a fim de tirar conclusões universais sobre a natureza da infância. A criança é inerentemente violenta se deixar à própria sorte, por causa do pecado original. Mais tarde, ele reflete sobre a escolha do prazer e da leitura circular sobre o estudo das Escrituras, escolhas que mais tarde ele entende como aquelas pelas quais ele merecia punição de seus professores, embora ele não reconhecesse isso durante sua infância. Agostinho continua a refletir sobre a sua adolescência, durante a qual relata 2 exemplos de seus pecados graves cometidos aos 16 anos. O desenvolvimento de sua luxúria sem Deus e o roubo de uma pera do pomar de seu vizinho, apesar de nunca querer por comida. Neste livro, ele explora a questão de que por que ele e seus amigos roubaram peras quando ele tinha muitas peras melhores. Ele explica os sentimentos que sentiu quando comeu as peras e jogou o resto para os porcos. Agostinho argumenta que ele provavelmente não teria roubado nada se não estivesse na companhia de outros, que pudessem compartilhar de seu pecado. Ele começa o estudo da retórica em Cartago, onde desenvolve um amor pela sabedoria através de sua exposição a Hortêncio de Cícero. Ele culpa seu orgulho por não ter fé nas Escrituras. Então ele encontra uma maneira de buscar a verdade em relação ao bem e ao mal através do maniqueísmo. No final deste livro, sua mãe, Santa Mônica, sonha com a conversão de seu filho à doutrina católica. Entre os 19 e os 28 anos, Agostinho tem uma relação com uma mulher não identificada que, embora fiel, não é sua legítima esposa, com quem tem um filho. Ao mesmo tempo que retornou ao Tagaste, sua cidade natal, para ensinar um amigo, adoeceu. Foi batizado na Igreja Católica, recuperou-se ligeiramente e morreu. Esse amigo dele, né? A morte de seu amigo deprime Agostinho, que então reflete sobre o significado do amor de um amigo em um sentido mortal versus o amor de um amigo em Deus. Ele conclui que a morte de seu amigo afetou-o severamente por causa de sua falta de amor em Deus, coisa que ele costumava amar sem se tornam odiosas para ele porque tudo o lembra do que foi perdido. Agostinho, em seguida, sugere que ele começou a amar sua vida de tristeza mais do que seu amigo caído. Enquanto Santo Agostinho tem 29 anos, ele começa a perder a fé nos ensinamentos maniqueístas, um processo que começa quando o bispo maniqueísta Fausto visita Cartago. Agostinho não se impressiona com a substância do maniqueísmo, mas ainda não encontrou algo para substituí-lo. Ele sente um sentimento de aceitação resignada a essas fábulas, pois ainda não formou um núcleo espiritual para provar sua falsidade. Ele se move para ensinar em Roma, onde o sistema educacional é mais disciplinado. Ele não fica em Roma por muito tempo, porque seu ensino é solicitado em Milão, onde encontra o bispo Ambrósio, Santo Ambrósio. Ele aprecia o estilo e atitude de Ambrósio, e Ambrósio o expõe a uma perspectiva mais espiritual e figurativa de Deus, o que o leva a uma posição como catecúmeno da Igreja. Os sermões de Santo Ambrósio aproximam Agostinho do catolicismo, que ele começa a favorecer sobre outras opções filosóficas. Nesta seção, seus problemas pessoais, incluindo a ambição, continuam, e nesse ponto ele compara um mendigo cuja embriaguez é felicidade temporal com seu fracasso em descobrir a felicidade. Agostinho destaca a contribuição de seus amigos Alípio e Nebrídio em sua descoberta da verdade religiosa.
Mônica retorna no final deste livro e organiza um casamento para Agostinho, que se separa de sua esposa anterior, encontra uma nova amante e considera-se um escravo da luxúria. Em sua missão de descobrir a verdade por trás do tempo e do mal, Agostinho é exposto à visão neoplatônica de Deus. Ele acha defeitos nesse pensamento, no entanto, porque ele pensa que eles entendem a natureza de Deus sem aceitar a Cristo como o mediador entre os seres humanos e Deus. Ele reforça sua opinião sobre os neoplatônicos pela semelhança do topo de uma montanha. Uma coisa é ver de um topo de montanha arborizado a terra da paz e não encontrar o caminho para isso. É bastante outra coisa é manter o caminho que conduz até lá, que é protegido pelos cuidados do comandante celestial, onde aqueles que abandonaram o exército celestial podem não cometer seus roubos, pois eles os evitam como punição. A partir deste ponto, ele retoma as obras do apóstolo Paulo, que o apreenderam com assombro. Ele escreve ainda sua turbulência interna sobre se converter ao cristianismo. Dois de seus amigos Simplicianos e Ponticianos contam histórias de Agostinho sobre as conversões de Santo Antão. Enquanto reflete em um jardim, Agostinho ouve a voz de uma criança cantando: "Pegue e leia." Agostinho pega uma Bíblia e lê a passagem a que se abre, Romanos 13, de 13 a 14. Não em folia e embriaguez, não em libertinagem e devassidão, não em contenda e ciúme, mas coloque no Senhor Jesus Cristo, e quanto à carne, não se importe com suas concupiscências. Esta ação confirma sua conversão ao catolicismo. Seu amigo Alípio segue seu exemplo. Em preparação para o seu batismo, Agostinho conclui seu ensino de retórica. Santo Ambrósio batiza Agostinho junto com Adeodato e Alípio. Após seu retorno à sua mãe na África, eles compartilham uma visão religiosa em Ostia. Logo depois, Santa Mônica morre além de seus amigos Nebrídios e Vecundos. No final deste livro, Agostinho se lembra dessas mortes através da oração de sua recém-adotada fé. Que eles possam lembrar com santidade os meus pais nesta luz transitória e meus irmãos debaixo de ti, ó Pai, em nossa Mãe Católica, a Igreja, e meus concidadãos na eterna Jerusalém, pela qual a peregrinação do teu povo suspira desde o começo até o retorno. Desta forma, seu último pedido de mim será mais abundante, concedido a ela nas orações de muitos através dessas minhas confissões, do que através das minhas próprias orações. Agostinho muda de memórias pessoais para avaliações introspectivas das próprias memórias e de si mesmo, enquanto continua a refletir sobre os valores das confissões, o significado da oração e os meios pelos quais os indivíduos podem alcançar a Deus. É através deste último ponto e da sua reflexão sobre o corpo e a alma que ele chega a uma justificação para a existência de Cristo. Agostinho analisa a natureza da criação e do tempo, bem como sua relação com Deus. Ele confia no Gênesis ao longo deste livro para apoiar seu pensamento. Através de sua discussão sobre a criação, Agostinho relata a natureza do divino e do terreno como parte de uma análise completa, tanto na retórica do Gênesis quanto da pluralidade de interpretações que alguém poderia usar para analisar Gênesis. Ele conclui o texto explorando uma interpretação alegórica de Gênesis, através da qual ele descobre a Trindade e o significado da criação do homem por Deus. Com base em sua interpretação, ele defende o significado do descanso, bem como a sua divindade da criação. Pois então, descansa em nós da mesma forma que tu trabalha em nós agora. Então nós vemos essas coisas que tu fizestes, porque eles existem, mas eles existem porque tu os vês. Nós vemos externamente que eles existem, mas internamente que eles são bons. Tu vistes feitos no mesmo lugar, onde tu os vistes como ainda a ser feito. Tirado da enciclopédia, né, da Wikipédia. Ok, então vamos para as atividades já estão respondidas, tá bom? Já estão gabaritadas. Enem 2018.
Não é que estão ainda cheios de velhice espiritual aquele que nos dizem que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles, por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda a criação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? Agostinho, Confissões, São Paulo, Abril Cultural, 1984. A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo de reflexão filosófica sobre a. A essência da ética cristã. B. Natureza universal da tradição. C. Certezas inabaláveis da experiência. D. Abrangência da compreensão humana. E. Interpretações da realidade circundante. A resposta é a letra D. Abrangência da compreensão humana. Explicação. No livro Confissões, Agostinho de Hipona demonstra o confronto entre o tempo e Deus e o tempo dos homens, apresentando a limitação de compreensão do homem sobre o tema. Ok? Aqui está a resposta, tá bem? Enem 2015. Se os nossos adversários, que admitem a existência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem, quisessem admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias como de atribuir a Deus tanta autoria dos bens quanto dos males, pois sendo ele fonte suprema de bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Agostinho, A Natureza do Bem, Rio de Janeiro, 7º selo, 2005. Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal porque a. O surgimento do mal é anterior à existência de Deus. B. O mal, enquanto princípio ontológico, independe de Deus. C. Deus apenas transforma a matéria que é, por natureza, má. D. Por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal. E. Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. A resposta correta é a letra D. Por ser bom, Deus não pode criar o que lhe é oposto, o mal. Explicação. Para Agostinho, Deus não pode ser considerado autor do mal, pois sendo a plena bondade, não poderia jamais produzir o seu contrário. Isso não significa, porém, que para o autor medieval existe algum outro ser todo-poderoso que gerou o mal, ou que o mal seja algo anterior a Deus. Na verdade, nessa perspectiva, o mal não tem autor, pois o mal não é uma coisa, mas a essência de uma coisa. O mal é a ausência do bem. Ok? Então é isso, gente. Agradeço aqui a sua visita aqui nesse canal, tá? E não esqueça de compartilhar e de se inscrever. Grande abraço e até mais. Valeu!